trazia muitas vezes uma reflexão ali para cada um daqueles homens separados para servir na obra do Senhor, homens que por muitas vezes estavam passando por um momento em sua vida, louvado seja Deus, como não lembrar de Pedro, né? Pedro sendo um pescador de peixe, louvado seja Deus, mas um certo dia o Senhor marcou um encontro com ele, um homem que por muitas vezes saía para pescar ali alimentos para a sua vida, mas um certo dia Jesus, louvado seja o nome do Senhor, chamou aqueles homens para pregar a palavra do Senhor e ser pescadores não de peixes, mas de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós se deparamos com pessoas, né, que estão passando por momentos difíceis de sua vida, pessoas que por muitas vezes acham que não tem mais solução para a sua vida, mas o Senhor Jesus, muitas vezes, meus amados irmãos, Ele estava ali falando coisas maravilhosas para aqueles homens, porque Ele só ensinava o que ia haver, o que ia acontecer durante a sua trajetória. Porque nós sabemos, meus amados irmãos, quando nós decidimos servir ao Senhor, quando decidimos de deixar algo de nossas vidas para trás e fazer a vontade do Senhor, nós sabemos que somos tentados todos os dias de nossa vida. Uma certa vez, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado, louvado seja o nome do Senhor, ao deserto. A Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites, louvado seja o nome do Senhor. E o diabo chegou, louvado seja o nome do Senhor, até Jesus para tentar o nosso mestre. Mas Jesus, por muitas vezes, meus amados irmãos, Ele estava ali cheio da graça, cheio do Espírito Santo, porque Ele tinha intimidade com o Senhor, porque o Senhor enviou Ele aqui à terra para mostrar para mim e para você que ainda tem solução para nossas vidas. Se nós entregarmos a nossa vida nas mãos do nosso mestre, a tempestade vai vir, louvado seja o nome do Senhor, a angústia, o desespero. Mas se nós pensarmos que por muitas vezes o mar pode estar alto, mas o mais alto é o nosso mestre em nossa vida, porque Ele que cuida de nossas vidas, Ele que cuida de cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor. Se nós passamos por um momento difícil de nossa vida, é porque o Senhor permite nós passarmos, porque se nós não passarmos por dificuldade ou aflições, por luta, por muitas vezes nós não vamos servir ao Senhor com alegria, por muitas vezes nós não vamos entregar as nossas vidas na mão do Senhor, porque nós sabemos, amados irmãos, que só o Senhor pode fazer grandes coisas em nossa vida. O homem da terra, ele pode construir coisas tão maravilhosas aos nossos olhos, mas somente Deus pode construir coisas grandes em nossa vida, coisas grandes que o homem sem Deus, ele não pode ver essas maravilhas, porque só aquele que serve ao Senhor com alegria, ele entende e compreende o que Deus faz em nossa vida. Então, meus amados irmãos, essa parábola, quando Jesus estava ali com os seus 12 discípulos, Ele ensinando, louvado seja o nome do Senhor, sobre essa semente, quando muitas vezes Ele falando ali que uma caiu, louvado seja o nome do Senhor, em terra, louvado seja o nome do Senhor, em pedras. E nós sabemos que quando cai alguma semente em cima de pedra, ela pode até querer germinar, louvado seja o nome do Senhor, mas ela não vai crescer porque não tem raiz. A raiz dela não pode, sem o solo, ela não pode crescer, louvado seja o nome do Senhor, porque o solo é que faz com que ela cresça, louvado seja o nome do Senhor, e a chuva vem e regue as suas raízes, e através das suas raízes ela vai germinar e vai crescer e vai botar fruto, louvado seja o nome do Senhor. Sem a raiz crescer em terra, meus amados irmãos, jamais ela vai crescer aquela árvore. E assim somos nós, se não estivermos firmes na presença do Senhor, porque o Senhor, meus amados irmãos, é o nosso chão que nós pisamos para
sentimos melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o caminho que nos leva à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Sem Jesus em nossas vidas, o homem pode correr para onde for, mas ele não vai encontrar solução para a sua vida, porque a solução do homem é Jesus de Nazaré. Ele veio aqui na terra, se entregou na cruz do Calvário, derramou seu sangue carmesim por mim e por você. E se hoje estamos aqui, foi porque o Senhor permitiu que nós chegássemos até aqui hoje, e agradecesse a Ele por todas essas bênçãos. Então, por isso, meus amados irmãos, que possamos a cada dia acreditar, que nem eu falo, em dias melhores, porque pode vir lutas, tribulações, angústia, mas o que Deus tem preparado para cada um de nós é maior do que toda a tribulação que a gente passa aqui na terra. O homem, por si próprio, ele coloca no seu coração, dizendo que a sua própria força, louvado seja o nome do Senhor, é o seu braço, mas o nosso braço é Jesus. Só Ele pode nos dar força para aguentar as nossas angústias, nossas fraquezas, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra diz que o nosso Deus é a nossa força. Louvado seja Deus. No Salmos 46 ele vai dizer, o salmista vai dizer que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, né? Que possamos estar cada dia na presença do Senhor, servindo a Ele com uma alegria, amém? Desde já agradeço, né?